Eu dei o título aqui para essas bem-aventuranças de cristãos, cidadãos de dois mundos. Mateus 5, de 1 a 12, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Senhor, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração mais uma vez na Tua presença. Estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui e pedimos que o Senhor continue nos abençoando agora, enquanto meditaremos na Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor aplique a Tua palavra na nossa vida e também em alguém que porventura não tenha Cristo como Salvador, que o Senhor use a Tua palavra para a salvação dessas pessoas também. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Pois assim oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se? Nós vimos que os ouvintes dessa pregação do Senhor Jesus Cristo, que foi a primeira pregação do ministério dele, eles ficaram bem chocados com aquilo que eles ouviram, né? À medida que ele falava, eles iam ficando cada vez mais impactados e chocados. E isso tem uma razão. Vamos lá no livro de Daniel, e depois a gente volta para cá. Daniel, capítulo 7. E nós vamos entender melhor por que eles ficaram chocados, decepcionados com a pregação do Senhor Jesus. Daniel 7, versículos 13 e 14, diz assim: Isso é a promessa para Israel do Messias, do rei que Deus, o Pai, enviaria para eles no futuro. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Voltando então para Mateus 5. Então, o que eles tinham na mente, no coração, o que eles estavam esperando
chamada esperança messiânica de Israel, era esse rei prometido lá em Daniel. Esse rei glorioso que governaria não só Israel com justiça, com lealdade, com majestade, dando segurança, riqueza e tudo mais para eles, pacificando a nação toda. Ele governaria o mundo inteiro dessa mesma forma. Então era isso que eles estavam aguardando. Sempre eles estavam perguntando para ele se esse tempo chegou do reino. Inclusive, quando ele está para voltar para o céu, eles perguntam de novo, né? Quando serão essas coisas e a tua volta e o reino? A expectativa deles era sempre essa. E quando ele aparece e prega essas bem-aventuranças que nós lemos aqui, eles estão esperando aquele rei que governaria tudo e todos, né? Aí ele vem e começa a dizer que felizes não são esses só que estão esperando aquele reino de glória, mas os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa dele e os que fossem injuriados por causa dele. Aí isso não cola, né? Isso não faz sentido na cabeça deles. E eles começam então, principalmente os fariseus, que eram os mais compenetrados, né, na palavra do Velho Testamento, eles ficam decepcionados com Cristo. E eles começam então uma campanha com o propósito de desmascarar Cristo, mostrando que ele não era esse Messias, que ele era um farsante. Por isso eles preparam aquelas armadilhas todas lá, fazem aquelas perguntas capciosas para ele, tudo querendo desmascarar ele, né? Entre aspas. E nunca conseguiram, porque ele é quem ele disse que ele era. Eles não entenderam a parte do sofrimento do Messias. Mais de 16 capítulos do livro de Isaías, eles ignoraram, né? Não se lembraram dessa passagem aí. Então eles esperavam essa felicidade com esse reino, essa prosperidade, sem muitos problemas, com muita segurança, uma felicidade máxima através do reino do Messias e do próprio Messias glorioso. E hoje, em nome de Cristo, estão pregando por aí a mesma coisa da expectativa deles. Então o que é falado muito por aí? É que em Cristo, quando a pessoa entrega a vida para Cristo, Cristo então vai cuidar dele da forma como eles estavam esperando lá no tempo que Cristo veio. Lembra, já ouviu música falando, eu vou estar no palco, você vai estar na plateia, vai estar me aplaudindo, a minha vitória vai ter sabor de mel, eu sou mais importante, eu sou cabeça e não cauda. Então a ideia é essa. Muitas promessas, né, de riqueza, prosperidade, daí o evangelho da prosperidade, o evangelho humanista, que está sempre visando o bem-estar do homem. Você não vai ter mais problema financeiro, você não vai ter problema com doença, você determina, você não aceita doença, determina cura, e tudo você vai viver muito bem. Então essa é a expectativa. Aí quando essas pessoas vêm para a Bíblia e leem o que Cristo pregou, o que ele ensinou, o que ele falou para a igreja, eles ficam chocados do mesmo jeito. Porque não cola, e não bate. Me falaram isso, isso e isso. A promessa não era essa. Agora Cristo está falando outra coisa aqui. Então daí essa mensagem continuar chocando até hoje. E hoje então nós chegamos, pela graça de Deus, na quinta bem-aventurança, que é o versículo 7 aí. E essas bem-aventuranças, a partir agora do versículo 7, elas são no sentido horizontal. As primeiras bem-aventuranças, elas têm a ver com o caráter do discípulo de Cristo e da vida dele com Deus. As próximas agora é a relação dele com o próximo, com as pessoas.
Então, daqui para frente, elas vão abranger essa área aí. E o que significa esse versículo 7 aí? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, tem o dito questão do choque, né? O choque não é para eletrocutar ninguém, né? Cristo não veio para isso, né? O choque é para energizar, trazer para a realidade do que é a vida cristã. Então vamos entender aqui o que significa essa bem-aventurança. Eu dei o título de Os Cidadãos dos Céus e a Misericórdia no Reino das Trevas. O conceito geral e mais conhecido de misericórdia, o que é não dar ao transgressor, ao criminoso, a pena que o crime dele, a culpa dele merece, aquilo que ele merece de punição. Então essa é a ideia mais comum de misericórdia. Mas, no sentido que Cristo usa aqui, ela é mais abrangente do que isso. Ela vai mais profundo ainda do que essa questão. Então vamos entender primeiro o que misericórdia não significa. Quando fala de misericórdia, logo se pensa, faz uma conexão com dó. Não é a dó de música, não é a nota musical, mas é dó de pesar de alguém. Tem misericórdia, fica com dó de alguém. E esse sentimento errado aí, de dó, ele faz com que a pessoa seja tolerante com o erro do transgressor. Faz com que a pessoa seja permissiva. E vai levar a pessoa a uma libertinagem. Tudo em nome da misericórdia. Você não pode falar muita coisa. Se você falar para a pessoa que ela vai para o inferno, que ela está condenada, essa mensagem é muito dura. Você tem que ser mais misericordioso ao falar. E não fala a verdade. É melhor a pessoa sofrer hoje ouvindo a mensagem verdadeira do inferno do que ir para ele, não é não? É melhor ele ouvir, sentir e sofrer por causa do inferno hoje do que ele cair lá no inferno depois. Então não é ato de misericórdia esse tipo de comportamento. Conivência com erro, com pecado do outro em nome da misericórdia. Também não é ajudar as pessoas por desencargo de consciência. O que é isso? O que significa ajudar alguém por desencargo de consciência? Você já ajudou alguém por desencargo de consciência? Quando eu estava lendo a respeito disso aqui, o negócio é meio chocante, né? Eu acho que eu já agi desse jeito aí. Se eu for bem honesto, eu acho que eu já fiz isso. O que é ajudar o outro por desencargo de consciência? Você vê alguém na rua, um necessitado, você vai lá e ajuda ele. Às vezes está no sinal, muito comum, né? Aqui em Uberlândia, você está no semáforo, aí vem alguém ali na beira do carro e pede uma ajuda. Aí você olha por ali no console e tal, no porta-moeda, tem uma moeda lá, e você tira e entrega. Mas nunca mais sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Como que ela usou aquilo, se aquilo de fato ajudou ela. Mas você sai com aquele sentimento, nossa, eu sou bom, eu ajudei uma pessoa hoje. Eu dei um dinheiro para a pessoa. Muitas vezes isso aí é desencargo de consciência. Deu dinheiro, mas não se preocupou com a pessoa. Não teve misericórdia. É só para se livrar daquele incômodo ali, né? E esse tipo de ajuda também, ajuda entre aspas, porque de fato não ajuda. Eu estava pesquisando sobre essa questão aqui social em Uberlândia. Eles estimam que existem hoje em Uberlândia em torno de 1.400 moradores de rua. E vem aumentando. Acho que de 2019 para cá, se eu estiver bem lembrado do que eu li, aumentou mais de 50% os moradores de rua em Uberlândia. E sabe o que causa isso? Uma parte do que causa isso, uma parte forte do que causa isso, essa ajuda inconsequente. A pessoa dá, a pessoa ajuda. O que acontece? A pessoa acomoda. Se um morador de rua
no semáforo conseguir R$ 50 por dia, de segunda a sexta, ele consegue em torno de R$ 1.000 por mês. Para um morador de rua que não tem casa, não paga água, aluguel, nem nada, se ele não for dependente químico, ele vai viver muito bem. Você acha que ele vai procurar serviço? Não vai. Ele vai voltar para a rua e pedir, porque ajuda. Então isso muitas vezes não ajuda, só piora a situação. Por isso que aumenta, por isso que vai aumentando. O que acontece com um animal que não tem dono e anda por aí? Você põe comida para ele e água todo dia no mesmo lugar. O que acontece com ele? Ele vai morar ali, porque está sendo cuidado. Então isso é a questão do morador de rua também. Por isso que quase toda cidade que eu já morei, a orientação oficial é: não ajude desse jeito. Não faça isso. Você vai ajudar com que eles continuem. Então, o que significa bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos? O pastor Jaime Kemp, ele explica que esse termo que Cristo usou e que está lá no Novo Testamento, grego, é uma palavra derivada da língua hebraica, que significa entrar na pele do próximo. É a pessoa vir e entrar mesmo no corpo do outro e passar a ver como ele vê, sentir como ele sente. Isso é o que é ser misericordioso mesmo. E os judeus do tempo de Cristo, eles não eram misericordiosos, nem muito menos os romanos. O judeu que estava lá no monte ouvindo o Senhor pregar, quando ele fala assim, sabe quem é feliz? São os misericordiosos. Eu falo, não, misericordioso não. Por quê? Porque na mente deles o judeu ajuda judeu. Outro povo não, se a pessoa for gentil, ele não tem obrigação absolutamente nenhuma com ele, é o que eles pensavam. Se ele for pagão, não for da mesma fé judaica, um prosélito que abraçou a lei do Velho Testamento, a religião do Velho Testamento, ele não tinha também a obrigação com eles, não. Na cabeça dele, não. Ele podia ver a pessoa sofrendo, que ele não ligava, se não fosse judeu. Se fosse judeu, sim, ele procurava ajudar. Por isso que o Senhor Jesus conta a parábola para eles do bom samaritano, usando o samaritano, porque eles detestavam o samaritano. Viam o samaritano como, se pudesse matar, mata, mas ajudar não. Então ele usa o próximo sendo um samaritano, para chocar o que eles pensavam. Então eles não tinham misericórdia, eles não tinham noção do que era essa misericórdia que o Senhor está falando. Os romanos também não eram misericordiosos. Quem dominava Israel naquele tempo? Os romanos. E você acha que o romano está lá ouvindo Cristo? E ele fala, felizes os misericordiosos. E ele fala, eu vou ser misericordioso com o escravo que nós conquistamos? Não vou ter misericórdia não. Inimigo, se eu der bobeira, ele corta meu pescoço. Eu tenho que ser severo contra ele, eu tenho que ser duro. Nada de misericórdia. Eles foram capturados. E na sociedade romana, no Império Romano, em geral, os idosos e os inválidos que não tinham parente que cuidavam deles, eles eram abandonados para morrer à míngua. O Império Romano não movia uma palha para ajudar. Então, se ninguém ajudasse, se ninguém desse esmola e esse tipo de coisa, eles iam morrer abandonados. Os leprosos eram tirados da cidade, colocados no lugar à parte, geralmente um buraco, né, um esbarrancado, uma depressão grande, com cavernas, e eles ficavam ali. Se ninguém levasse comida e água lá para eles, eles morriam, eles não podiam entrar na cidade. Por causa dos romanos e por causa dos judeus. Para o judeu ele era imundo. Ele não podia se associar com ninguém. Ele era abandonado lá e morria à míngua. E Cristo está falando, você tem que ter misericórdia com esse povo. Aí você tem que fazer alguma coisa. Não é lá jogar uma moeda para ele, não. Você tem que tentar resolver o problema dele. Entrar na pele dele. Aí você vai agir.
Se você entrar na pele do necessitado, você não vai querer dar só R$2 para ele no semáforo. Você vai querer fazer mais do que isso. Você vai querer fazer coisa que vai fazer diferença na vida dele. Aí vai te tomar seu tempo. Você vai ter que acompanhar e ajudar. Se ele estiver te passando a perna, você não vai ajudar mais. Entende o que Cristo está falando? Não, Senhor, isso aí dá trabalho demais. O que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso, não. Então é além do que o povo imaginava. Então os romanos tinham muitos casos, os homens, com amantes e também com prostitutas. E não tinha os meios anticoncepcionais de hoje, então tinha muita natividade. Os homens tinham muitos filhos com as amantes e com as prostitutas. E esses filhos eram bastardos. Sabe o que eles faziam? O que era normal fazer? Olha onde chega o ser humano. Eles mandavam, né, os escravos levar essas crianças e soltar elas nas florestas e soltar elas nos penhascos, para elas serem comidas por bichos e para morrer de fome e sede. Isso é misericórdia? E quem estava vendo isso? Quem ia se preocupar com esse povo todo aí? Ninguém. Na época ninguém se preocupava. Ninguém estava nem aí, né? E Cristo vem então e choca os seus ouvintes. Os escravos, gladiadores, eles eram treinados, alguns deles, né, os mais saudáveis e fortes, para serem gladiadores. O que era um gladiador? Era um lutador super, hiper, mega preparado para matar. Porque se ele não matasse, ele morria. Então eles jogavam eles na arena e jogavam outro gladiador ou um animal e ele tinha que sobreviver ali. Isso é cruel ou não? Era o show da época, o MMA da época. Só que hoje o MMA eles ganham muito dinheiro, eles escolhem isso, né? É opção. Mas nessa época não era. Eles eram obrigados. Se eles não fizessem, se eles rejeitassem lutar, os soldados romanos matavam eles. E a torcida vibrava nas arenas. Quem preocupava com os escravos romanos nesse tipo de vida? Quem pensava assim, mas esse escravo, ele é um ser humano. Ele não é para ser tratado desse jeito. Esse escravo aí, esse gladiador, ele deve ter uma esposa em algum lugar. Ele deve ter filhos em algum lugar. Deve ter pai, mãe. Como é que fica a família deles? Não, o negócio é o show lá na arena. Ninguém se preocupava. Eles não sabiam o que era misericórdia. E sabe quem socorriam essas pessoas? Os nossos irmãos cristãos. Sabe quem ia lá na rua e pegava aqueles idosos lá, que não tinha família? Não estava lá por vagabundagem, não, porque ele escolheu. É porque não tinha o que ele fazer para viver. Quem ia lá e buscava, recolhiam esses idosos, alugavam casas nas cidades, pagava alguém para cuidar desses idosos e arrecadava comida, roupa, levava para eles lá. Quem fazia isso? Os nossos irmãos cristãos. Daí surgiu os asilos, os hospitais. Quem cuidava dos leprosos? Quem se preocupava? Os cristãos. Leia o livro do historiador judeu Joséfo, ele contando isso nos livros dele. Cada história que ele conta. Como que os cristãos ajudou o Império Romano. Mas não é que o cristão falava, vamos ajudar o Império Romano. Não, ele estava praticando o que Cristo mandava. Simplesmente isso aí. Quem que ia lá na floresta, escondido, arriscando a vida, e pegava aquelas crianças que foram abandonadas lá para morrer? Os nossos irmãos cristãos. Muitos deles adotavam essas crianças como filhos e cuidavam deles. Quando tinha muitos na mesma época e não tinha condição de adotar, eles faziam a mesma coisa, alugavam a casa, pagavam alguém
Pegavam arrecadações, levavam lá e cuidavam dessas crianças até elas tomaram um rumo na vida. Quem fazia isso? Os nossos irmãos cristãos. Surgiu o quê? Os orfanatos. Aí vem a ideia dos orfanatos. Entende por que o mundo existe antes de Cristo e depois de Cristo? Tudo de bom que existe hoje, social, é por causa de Cristo. Não é por causa de outra coisa, de política, de partido, de ideologia, nada. Por causa do Senhor Jesus Cristo e do que ele ensinou. No 5º século, um homem chamado Telêmaco, será que você teria coragem de fazer isso? Numa arena, 2 gladiadores lá tentando se matar ou tentando sobreviver, né? Telêmaco entra lá na arena, pula no meio deles e tenta separar eles. O que eles fazem com Telêmaco? Prendem ele, julgam ele, é condenado à morte por apedrejamento. Ele é apedrejado, esse cristão. Por quê? Porque ele está contra esse absurdo. Será que vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, não, com esses homens aqui? Vocês não têm misericórdia, não? Vocês só querem se divertir com a desgraça deles? Se coloquem no lugar, o que Cristo está falando. Entra na pele dele. E você vai ver a vida do jeito que ele vê. Aí você vai querer ajudar. Mas não é lá jogar um pedaço de pão para o gladiador e ir embora, não. É uma coisa muito mais profunda do que isso. E poucos anos depois, a luta de gladiadores fracassou totalmente. Acabou. Depois disso que o Telêmaco fez e os cristãos protestando contra isso. Você acha que isso foi bom na sociedade? Para os cristãos? Por isso que os cristãos eram chamados de inimigos da raça humana. Porque todas essas coisas pecaminosas de festa que eles faziam, de diversão, os cristãos condenavam isso. E eles não gostavam. Do mesmo jeito que não gostam hoje. Por que o mundo não gosta do crente? Porque o crente critica e condena a maioria das práticas deles. Eles não gostam. É um estorvo, né, na sociedade. É assim que eles veem os crentes, né? O missionário bem famoso, William Carey, na Índia, quando ele chegou lá, ele e a esposa, eles protestaram, se posicionaram, deram a cara a tapa, enfrentaram o governo contra uma prática chamada sati. Sabe o que era? O chinês, ele tinha mais de uma esposa, né? Quando o chinês morria, quando o marido morria, ele era cremado. E as esposas tinham que ser cremadas junto com ele. Vivas. E o que o William Carey fez? Não, isso está errado. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Os missionários, aqui no Brasil, em outros lugares, quando chegam nas aldeias, aí a tribo lá tem o costume, a criança nasceu com defeito físico, ele não vai conseguir andar nem trabalhar, mata ele, aplica eutanásia nele. A pessoa ficou doente, envelheceu, está doente, vai dar trabalho para nós. Alguém vai ter que parar de trabalhar para cuidar dele. Vamos praticar a eutanásia. Enterra vivo, mata, abandona na floresta. E os missionários chegam lá e se posicionam contra isso. Aí vem o governo aí, né? E fala o quê? Ah, não pode deixar os missionários lá, não. Eles estão atrapalhando a cultura deles. Muita coisa é isso aí que eles estão fazendo. Não querem, né, que essas pessoas tenham acesso a banheiro como nós temos. Eles precisam continuar fazendo tudo do jeito que eles fazem. Não pode ter telefone, não pode ter televisão, não pode ter conforto nenhum, não pode ter energia elétrica. Está atrapalhando a cultura deles. E o cristão passa por cima disso, enfrenta e vai lá e desafia e prega. Correndo risco de morrer, ir preso. Por quê? Porque ele se coloca na pele daquele povo lá. Ele não consegue dormir na casa dele lembrando daquele povo. Não, Deus está me mandando ir para lá. Eu vou ter que ir lá. Fazer alguma coisa. Mas você pode morrer lá. O NAI não vai deixar você entrar. Mas eu vou assim mesmo. E ele tenta ir. Por quê? Por causa da misericórdia. Ele tem misericórdia. Ele está na casa dele, abre a geladeira, água gelada. Aí ele lembra daquela pessoa lá em tal lugar que não tem nada disso.
Não, eu preciso ir lá falar para eles. E além disso, ele está indo para o inferno. Ele não conhece salvação. Crê numa religião extremamente contra Deus. Então o William Carey, mas a esposa fizeram isso. Umas missionárias batistas no século XIX, na mesma China, elas se posicionaram quando elas chegaram lá contra o governo chinês, enfrentaram o governo chinês para acabar com a profissão que tinha na China. Sabe qual era a profissão? Afogadores de crianças. É desse tipo aí, a criança nasceu com isso, com aquilo. Não pode viver na sociedade, não, vai dar trabalho. E tem gente que chega, né, em algum povo desse aí ele não vê pessoa com defeito físico, não vê pessoa doente, né? Fala, nossa, aqui ninguém fica doente, é porque eles matam, né? Quem aparece assim. É por isso, eles eliminam. E o cristão sofre com isso. A maioria não pensa nisso. Mas o cristão sim. Por quê? Porque o Senhor Jesus mandou fazer isso, né? E a misericórdia não é bem-vinda na sociedade. Ela incomoda essa misericórdia que o Senhor Jesus está mandando aqui os discípulos dele fazer. Você acha que o povo aí da mídia política, eles querem praticar esse tipo de coisa aqui, de misericórdia mesmo? Não, eles vão fazer esse trabalho social mais em época de campanha política, para ganhar voto. Mas o ano inteiro lutando com isso, correndo atrás, tentando resolver mesmo, eles não querem não, isso dá trabalho demais. Eu vou ter que perder muito do meu tempo, meu lazer, minhas viagens, eu não vou ter tempo para isso não. Mas quando chega em época de campanha, eu viro tudo misericordioso, né? E o cristão não, o cristão ele olha além disso aí, ele quer fazer alguma coisa que realmente faça a diferença, porque o mundo é de trevas, ele não gosta de misericórdia. O filósofo alemão Nietzsche, ele escrevendo sobre a misericórdia, você chega à conclusão seguinte, e olha que Nietzsche era filho de um pastor. Esse filósofo aí que escreveu que Deus morreu, e fizeram o filme Deus não está morto e tal, o Nietzsche era filho de pastor. Aí você lê ele falando sobre misericórdia, a conclusão que você chega é, para Nietzsche, misericórdia é virtude de fraco. Não é coisa de forte, não. Misericórdia é de fraco. É isso que ele fala. Então o mundo pensa por aí. Mas, irmãos e irmãs, como nós podemos praticar essa misericórdia hoje? Do jeito que Cristo mandou. Não do jeito que a sociedade prega. Tem algumas sugestões aqui. Primeiro, olhando e tentando ajudar, olhando as necessidades das pessoas. Você se preocupa com o pobre? Mas como que você se preocupa? Que o governo dê para ele R$600 por mês para ele sobreviver com a família dele? É isso? Não, isso é cruel. Isso não é tentar resolver o problema de ninguém, não. Isso é crueldade. Só isso é o desencargo de consciência. Mas você acha que o governo quer se preocupar em trabalhar mesmo, levar condições para o pobre estudar, ter empresa, abrir empresa e colocar eles e dar a condição dele trabalhar, se sustentar, dar conforto para a família e crescer junto com o político? Ele não quer. Então o crente, ele quer isso. E ele precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer. E historicamente a igreja sempre fez. Sem interesse político. Simplesmente para ajudar de verdade, para tirar a pessoa dessa condição. Por que o político não quer de verdade acabar com isso? Porque isso é cabresto eleitoral. Se acabar com os pobres, aí quem que ele vai usar na próxima eleição para ganhar voto? Ele vai usar quem? Ele vai procurar alguém para ele mostrar dando marmita e não sei o que, e não tem ninguém. Agora ele vai ter que convencer de outro jeito, né? Não é com a miséria alheia. Vai ter que convencer de outro jeito é mais difícil. Então o cristão, ele olha muito além dessas coisas. Ele não fica olhando essas mesquinharias aí, né?
Como que o cristão pode fazer, além de ajudar o pobre? Procurando uma família, não precisa falar para ninguém. Procura uma família necessitada e ajuda, acompanha a família. Você está procurando trabalho? O marido está procurando trabalho, a esposa também. Ajuda, tenta arrumar um trabalho, prega o evangelho para eles, leva a cesta básica. Mas você está ajudando e a pessoa não procura emprego? Não, então eu não vou te ajudar mais não. Você quer que eu te sustente? Não, aí é malandragem. Aí não é mais necessidade não, aí é malandragem. Então ajude as pessoas, ajude asilos que você conhece, que funciona há muitos anos. Vai lá e ajuda asilo. Pede para eles, eu posso vir aqui uma vez por semana trazer alguma coisa, vocês permitem eu visitar os internos aqui? Eles provavelmente vão deixar, e o crente evangeliza. Leva o evangelho para essas pessoas. Orfanato, a mesma coisa. Hospitais, escolha um hospital que você goste. Tem hospital do câncer, tem hospital de pênfico, tem hospital de coração, tem hospital de rins. Tem hospital que não é só uma doença, são todas que chegam lá. Ajude. Eles aceitam doações. E aí a gente está vendo, né, que o negócio está funcionando. Casas de recuperação de dependentes químicos. Por que casa de recuperação? Porque quem está lá quer sair do uso da droga, da dependência. Mas ajudar na rua não vai adiantar nada, ele vai continuar. E vai usar ajuda para continuar na droga, né? Outra forma do crente praticar misericórdia, ele pode ter misericórdia pelas almas, além do corpo. Isso choca a gente ou não choca? Você vai lendo sobre isso e fala, Senhor, eu estou falhando demais nisso aí. Acho que eu não sou misericordioso, coisa nenhuma. Eu só ajo com desencargo de consciência. Então pense nas almas. Já foi em velório? Com certeza já foi, não já? A maioria das pessoas estão lá chorando, não estão? Por causa de quê? Geralmente por causa do corpo. O corpo está lá, todo mundo chorando, olhando para a pessoa e pensando nele. E a alma? A alma já partiu. Onde está a alma? Como que a gente pode se preocupar mais com a alma? Evangelizando os perdidos enquanto eles estão vivos. Depois que morreu, não adianta chorar mais não. Agora acabou, é para a eternidade. Se foi. Quantas vezes exerceu misericórdia? Estava lá em casa, tranquilo, lembrou de um amigo, um parente perdido. Não, nunca falei de Cristo para essa pessoa. Pai, mãe, filho. Eu vou lá falar de Cristo para ele agora. Misericórdia. Impulsionado pela misericórdia. Porque se eu morrer amanhã, eu nunca mais vou poder fazer nada por ele. Só posso fazer agora, nessa área da alma aí. Então, evangelize. Terceira forma da gente exercer misericórdia é tendo misericórdia com a reputação das pessoas. Nós somos muito rápidos para sermos sem misericórdia com a reputação. E como que isso acontece? A gente divulga as misérias dos outros, principalmente pecados. Uma vez a gente estava num estado e teve um problema lá com um pastor e ele caiu feio e nós tentamos resolver lá no campo e tudo mais. Aí teve uma conferência, eu fui para a conferência, encontrei um irmão do outro lado do país, ele veio, lá aconteceu assim mesmo, foi isso. Mais ou menos isso aí, mas como que você sabe? Não, porque fulano me falou. E esse fulano era pastor também, e não quis ajudar lá quando aconteceu. Não quis pular no meio da caixa de marimbondo lá, para tentar ajudar, para tentar resolver, limpar a coisa. Mas o que ele fez? Contou para o outro lado do país. É sem misericórdia. É destruindo a reputação. É falando mal. Então, nós precisamos lembrar disso. A maioria de nós, a única coisa que nós temos é o nosso nome, a nossa reputação.
Não temos uma outra coisa mais. E se a gente tropeçar, a gente gostaria que alguém saísse contando por aí, e contando, quem conta um caso aumenta um ponto, não é assim que fala? Aí chega e fala, lá aconteceu isso e tal. Eu falo, não, isso aqui aconteceu, mas isso aqui não. Quem falou isso aqui? Como que isso aí apareceu na história? Porque inventou. Começa aumentando, né? Vai aumentando aquilo que de fato aconteceu, tornando a coisa pior do que já foi. E depois começa a inventar coisa sobre a pessoa, destruindo a reputação, destruindo o nome das pessoas. E lembrando, não é proteger o pecador no seu pecado e fazer de conta que não é problema. É problema. Só que nós temos que resolver biblicamente, ou pelo menos tentar. Se não conseguir, não precisa destruir, sair detonando a pessoa por aí. Temos que ter misericórdia das pessoas. E a outra forma de exercermos misericórdia são com os perseguidores. Os cristãos eram os únicos que praticavam isso no Império Romano. Lembra quando eles prendem Estevão e estão apedrejando ele, matando ele, assassinando ele por apedrejamento? E se vocês lerem esse historiador aí que eu mencionei, Joséfo, ele contar como que eram esses apedrejamentos, como que o povo tem coragem? É a força de grupo. Se for uma pessoa sozinha, fala, vai lá e mata ele, dando pedrada nele. Ele não tem coragem de fazer. Mas quando é 100 pessoas, 200 pessoas, aí ele vai no bolo e cria coragem e fica um animal. Então eles jogavam pedra, né? Eles colhiam essa pedra, colocavam a pessoa no local, fácil de acertar a pedra nele. E ele conta que tinha pessoa que ficava com tanta raiva e às vezes nem conhecia a vítima. Mas ele ficava com tanta raiva, a vítima demorando a morrer, que ele pegava uma pedra que ele sustentava ela na mão, que não fosse muito pesada, e ele ia correndo lá e batia na cabeça da vítima para assassinar. Ele não tinha prazer só de jogar a pedra, ele queria bater na cabeça e abrir a cabeça da pessoa. E eles estavam fazendo isso com Estevão. E o que Estevão fala? Senhor, não lhes imputes também esse pecado. Eles ficavam com mais raiva. Você acha que isso, o povo ficava, nossa, que legal. Eles ficavam com mais raiva dele ainda, quando ele fazia isso. Então nós, quando formos perseguidos, nós precisamos aprender a agir assim. Como Cristo, não fala dele lá em 1 Pedro? Quando injuriado, não revidava com ultraje, mas suportava e entregava tudo para o Pai, para cuidar de tudo isso. Só que nós temos carne, né? Natureza carnal. E isso impede, né, muitas vezes a gente. O orgulho também impede a misericórdia. A inveja impede a misericórdia. A inveja é quando a gente sofre por causa de uma coisa que alguém conseguiu. Já viu quando alguém fala assim, fulano de tal terminou a faculdade, agora tem curso superior. Mas naquela faculdade que ele estudou, qualquer um forma também. Qual a vantagem de falar um negócio assim? Qualquer pessoa pobre que consegue formar num curso superior é de tirar o chapéu para essa pessoa, principalmente se você pagou, se for uma universidade particular. Mas não, tem o prazer de dar um arranhão na conquista do outro. E misericórdia, zero. Tem nada de misericórdia. Isso lembra aí a fábula do vagalume e a cobra. O vagalume ele não voa muito tempo e muito alto, né? Ele voa mais baixo. Aí o vagalume lá voando e por baixo dele uma serpente, uma cobra peçonhenta. E o vagalume, onde ele ia, aquela cobra ia olhando para ele. Aí num certo momento ele parou e falou, dona cobra, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou, eu não sou de conversar com vítima não, mas faz a pergunta. Ele falou, eu já fiz algum mal para a senhora? Não, você nunca me fez mal. Eu já machuquei a senhora alguma vez? Não.
Eu faço parte da sua cadeia alimentar, a senhora come vagalume? Não, também não. Então por que a senhora está me perseguindo? Porque eu não suporto ver você brilhar. Tem gente que é assim. Ele não suporta ver o outro na igreja se dando bem. Ele não consegue ver o outro fazendo. Ele tem que colocar alguma coisa, algum defeito. Ele é como a cobra. Ele não suporta ver o outro brilhar. Ele gosta de concentrar no defeito, na falha, para tirar o brilho e impedir a pessoa de crescer. Então, imagina isso com o incrédulo. É igualzinho a cobra. Ele está com inveja, né? Ele não suporta. E a promessa de Cristo para os misericordiosos é que eles alcançarão misericórdia. Não é o que diz no versículo 7 de Mateus 5, a última parte? Agora, não espere receber misericórdia porque faz misericórdia. A Bíblia fala que existe a lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se plantar amor, vai colher amor. Se plantar respeito, colhe respeito. Se plantar raiva, colhe raiva. Se plantar misericórdia, colhe misericórdia. Mas isso não é para todo mundo. A maioria não vai reconhecer a sua misericórdia. Quem é o maior exemplo disso para nós? Quem foi a pessoa mais misericordiosa que já pisou nesse planeta? O Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu misericórdia do mundo? Não, ele falou, se o mundo me persegue, vai perseguir vocês também. Não espere coisa boa, não. Não vão fazer misericórdia para vocês, igual aqueles videozinhos que eles mandam para a gente. Você já recebeu, provavelmente, aí, aqueles videozinhos assim, que uma pessoa está andando, aí ele faz o bem para uma pessoa, e aquela pessoa faz o bem para outra pessoa, e que faz o bem para outra, e aquilo vai virando um efeito dominó na sociedade. A ideia é que se todo mundo for bonzinho, a sociedade fica boa, né? O homem conserta ele mesmo. Não conserta. O homem é mau. Lembro de um irmão, numa igreja onde a gente estava, que ele comprou uma marmita e levou para um pedinte, para um mendigo. Terminou a EB dele, estava lá pedindo dinheiro, né? Aí ele falou, não, dinheiro eu não vou dar, não. Aí ele pegou o carro, foi lá no restaurante, comprou um marmitex e trouxe para o mendigo, entregou, o mendigo pegou o marmitex, jogou no chão, meteu o pé. Eu quero dinheiro, eu não quero isso não. Não espere misericórdia. O ser humano pode fazer assim. Eu já ouvi aqui de vizinhos falar, pastor, quando vocês dão cesta básica para esse povo que anda aí, eles vendem para a primeira pessoa que pode. Eu lembro uma vez que nós estávamos aqui nessa churrascaria ali, comprando uma marmita, a mulher veio pedir, e a gente estava comprando a marmita para dar para ela. A mulher do restaurante veio e falou, não dê não. Ela não come não, ela vai vender para comprar droga. E a gente pensa que está ajudando, né? Eles vendem ali na esquina. Vende para quem? Para outro morador de rua que tem dinheiro e está com fome. Só que esse não está com fome, ele está com fome também, mas o desejo de droga é maior. E ao invés de ajudar a pessoa, você está ajudando ele a se afundar. Por isso a gente tem que ter cuidado com isso. Só que às vezes a gente se sente mal, né? Para a gente estar sendo mal, né? Não vou dar não. Não, aqui a igreja não dá nada. A gente ajuda de outro jeito, mas desse jeito aí não. Por quê? Porque vai estar aí o ano inteiro, do mesmo jeito, sem mudança nenhuma. Quantas pessoas aí testemunham que trabalham com esse pessoal, leva comida, tem oficina de ensinar emprego. Sabe quantos vão lá procurar emprego para aprender a profissão e sair daquela vida? Menos de 1%. Por quê? Porque eles não querem. Eles querem ser sustentados naquela vida ali que eles estão. Então lembre-se disso. Não espere misericórdia. Misericórdia vem do Senhor. Essa misericórdia que ele está falando, nós recebemos. Todo dia nós somos tratados com misericórdia dele. Nós falhamos, pecamos, ele não dá o que a gente merece, ele tenta nos ajudar, ele está nos ajudando.
tempo todo. Então nós precisamos fazer isso também. Só que precisamos tomar medida extrema, nos envolver para valer. O que o Senhor Deus fez por nós? Ele veio aqui na terra e vestiu a nossa pele de ser humano. É o que significa a palavra misericórdia que ele usa aqui. Ele veio ver como que vive um pecador nesse mundo pecaminoso. Ele veio nos substituir para resolver o nosso problema. É mais ou menos isso, essa visão que a gente tem que ter de misericórdia. E misericórdia mostra o DNA do Pai. Vamos ler aqui rapidinho Colossenses. Colossenses não, é Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 32. Eu estou ajudando vocês a decorarem o versículo do mês, né? Aí, olha aí, Efésios 4, 32 e o 5, 1. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é misericordioso conosco. Quando pega um de nós com sangue ou qualquer outra coisa aí possível e faz um teste de DNA com alguma coisa do nosso pai, o que o teste revela? As características do pai. Se fizer um DNA do cristão, tem que aparecer misericórdia. É isso que ele está dizendo. Porque o pai é misericordioso. E eu pareço com o pai. Não tem jeito de evitar a paternidade, a filiação. Se ele é pai, ele vai continuar pai. Se ele é filho, ele vai continuar filho. Tem características do pai. E Lucas, capítulo 6, versículo 36. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Diz assim, Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Que cada um de nós, que somos salvos, façamos uma avaliação de nós mesmos hoje à noite. Eu tenho praticado misericórdia, igual meu pai é misericordioso. Eu tenho esse DNA do meu pai, de misericórdia. E para quem não tem Cristo, vamos encerrar lá no Salmo 55. Vamos para lá, por favor. Salmo 55. Salmo 55, versículo 5. Eu errei aqui, gente. 51. Salmo 51, versículo 5. Ele diz assim, ó, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo aqui é que quando ele foi fecundado no ventre da mãe, ele já era um pecador. É isso que ele está dizendo. Ele entra na raça humana como pecador, condenado, separado de Deus. Situação terrível, não é? Mas tem uma solução. Olha o versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quando ele fala de benignidade, ele só fala benignidade. Mas quando ele pensa nas misericórdias, ele fala as multidões das tuas misericórdias. Você não tem Cristo como seu Salvador, você está condenado debaixo da ira de Deus. Mas se você se arrepender, se humilhar, a primeira bem-aventurança, ter aquela pobreza de espírito e correr para Deus, confessar para Ele, pedir perdão, Ele salva
age com misericórdia para você, com você, apaga todos os seus pecados, esse que herdou de Adão no dia do nascimento, a condenação, todos os que praticou depois que viveu, até o dia que morrer ou ser arrebatado. Ele perdoa, cancela todos eles em Cristo. Ele dá um show de misericórdia. Por quê? Porque o Senhor veio aqui na terra, entrou na nossa pele e viu que nós precisamos de misericórdia. Como que é miserável a condição desses humanos na terra. Presos no pecado, limitado, um mundo pecaminoso, contra Deus o Pai. Sofrem o tempo todo com isso. Esse povo precisa de misericórdia para ter salvação e Ele tem para dar. Multidões de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de quê? De não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Até quando? Para a eternidade. Então que Deus nos ajude a sermos misericordiosos, pensando nessa misericórdia que nós vimos hoje à noite, do ponto de vista de Deus. Não nessa falácia de misericórdia do mundo, mas uma coisa que realmente ajude alguém. E se não tem Cristo, corra para Ele, que Ele te oferece misericórdia e Ele pode te salvar, te perdoar, te declarar justo para toda a eternidade. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Que o Senhor nos ajude ao sairmos daqui com o coração cheio de misericórdia. Nos ensine a nos humilharmos, a aceitarmos a autoridade da tua palavra e pensarmos como o Senhor quer que nós pensemos, termos a mente renovada pela tua palavra e não sermos vítima dessas filosofias erradas do mundo. E se há alguém aqui ou nos acompanhando pela internet que não tem Cristo, que o Senhor os leve a Ele em arrependimento, concedendo fé, para que teu Espírito regenere o Senhor Jesus, salve o Senhor, declare justo e adote como filho, filha, para a eternidade. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e nos proteja durante essa semana, bem como aos nossos queridos. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.